Olá, irmãos queridos, que a graça e a paz estejam com todos. Gostaria de que pudessem refletir comigo no Salmo de número 30. Se você pudesse abrir sua Bíblia, o Salmo de número 30, do verso 1 ao 12. O tema desta mensagem: Deus tira um cântico novo de nossos sofrimentos. E o Salmo diz assim: Eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro, e tu me curaste. Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer à cova, devolveste-me a vida. Cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis, louvem o seu santo nome, pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode durar uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Quando me senti seguro, disse: jamais seria abalado. Senhor, com teu favor deste-me firmeza e estabilidade, mas quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. A ti, Senhor, clamei, ao Senhor pedi misericórdia. Se eu morrer, se eu descer à cova, que vantagem haverá? Acaso o pó te louvará? Proclamará a tua fidelidade? Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Senhor, sê tu meu auxílio. Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale, Senhor meu Deus. Eu te darei graças para sempre. Este salmo, na verdade, ele é atribuído ao rei Davi. Alguns até questionam, porque no texto hebraico, o texto fala que é um salmo da casa de Davi. Alguns questionam que este salmo podia ser de qualquer pessoa da casa de Davi. Mas eu entendo, como a maioria dos nossos estudiosos mostram, que de fato esse salmo é o salmo de Davi. Na sua epígrafe, em cima do Salmo 30, tem cântico para a dedicação do templo, ou dedicação do palácio. Provavelmente foi sim a dedicação do templo. E dentro desse salmo, eu quero mostrar algumas verdades sobre esse tema, que Deus tira um novo cântico de nossos sofrimentos. As frustrações, por exemplo, acontecem porque nós temos expectativas que não são concretizadas. O salmo, ele trata de um homem que está desesperado, que não vê a luz no fim do túnel. O salmo mostra que o Senhor restaura a vida deste homem. Deus tira deste homem um cântico novo do sofrimento dele. O salmo é uma poesia, onde está sendo expressado aí um sentimento de dor, mas também de alegria quando Deus mostra seu favor para com seu servo. A pergunta a ser feita é: como Deus tira um cântico novo dos nossos sofrimentos? E a primeira verdade que nós encontramos no verso 1 ao 5 é que Deus, ele tira um novo cântico dos nossos sofrimentos ao reconstruir minha vida no sofrimento. O Davi começa dizendo: eu te exaltarei. O verbo aí exaltar tem o sentido de louvar. O Salmo 95, no verso 5, perdão, Salmo 99, no verso 5, diz assim: exaltem o Senhor, o nosso Deus, prostrem-se diante do estrado dos seus pés. Ele é santo. Davi, ele exalta o Senhor, ele diz: eu te exaltarei, mas exaltarei por quê? Ele responde: porque tu me reergueste. O verso 2 deixa bem claro que as profundezas às quais o salmista é erguido
é a doença, é da enfermidade. Tanto o versículo 2 como o verso 3, o foco é doença. Davi está se abatido, Davi está aflito, e Davi, claro, toda a sua aflição, como o Salmo mostra, é porque ele está doente. E Deus restaura Davi. Deus cura Davi. Ele diz uma expressão aí, tirar-te-me da sepultura. E essa expressão não está se referindo à ressurreição. Não está se referindo que ele foi ressuscitado do túmulo. Mas em outras palavras, o salmista está dizendo: o Senhor me tirou do lamaçal. O Senhor me tirou do fundo do poço. O Senhor reconstruiu a minha vida diante desse sofrimento terrível. Provavelmente, irmãos que me escutam, havia muitos partidários de Saul ressentidos com Davi, por acharem que ele havia usurpado o trono. Seria de se esperar que ele se alegrasse de ver Davi fracassar. Mas Davi clamou ao Senhor e foi sarado e preservado. Ele diz no verso 1: E não deixar-te que os meus inimigos se divertissem à minha custa. O Senhor sarou Davi, curou Davi. E com isso, Davi, no verso 4, ele convida a igreja, a congregação, os irmãos, todos louvarem. Cantem louvores ao Senhor, vocês, os fiéis. E esse convite para louvar a Deus não é pelo sofrimento que passou, mas é pelo que foi revelado a Davi sobre o Senhor. Que o Senhor, a sua ira, a ira de Deus, ela não dura muito, como ele diz aí no próprio verso, no verso 5, na parte A. A ira de Deus, quando ela se manifesta aos seus filhos, ela vem acompanhada de sua misericórdia. A ira de Deus, quando se dirige ao povo de Deus, ela vem envolvida também com a graça, com a misericórdia de Deus, com o cuidado dele, com o bálsamo da sua compaixão. O motivo do seu choro, o motivo do choro de Davi, trouxe uma percepção mais clara de Deus, que transformou em alegria, trouxe-lhe um sorriso diante do seu sofrimento. Quem sabe, irmãos, amigos que me escutam, quem sabe você esteja assim como Davi, envergonhado, envergonhado por ter cometido erros, envergonhado a ponto de não ter coragem mais de sair na rua, e de ir a alguns lugares, por exemplo, como a igreja, o templo, reunir-se com seus irmãos. Quem sabe você esteja com vergonha da sua família. Quem sabe você esteja sem coragem até de olhar para o seu cônjuge, para o seu filho, seu pai, sua mãe. Quem sabe você esteja nessa situação. Mas eu quero lembrar uma coisa para você: você tem um pai, você tem um Deus. Faça como Davi, se dirija a esse Deus, e clame por sua misericórdia, clame por perdão. Ele pode sim reerguer você, reconstruir a sua vida, tudo isso para o louvor da sua glória. A expressão que Davi usa aqui é muito forte no verso 3 do Salmo 30. O Senhor tirar-te-me da sepultura. A palavra aqui, sepultura, que em hebraico, Sheol, tem uma tradução possível dela que seria o lugar dos mortos. Ou seja, o rei Davi, ele se sentiu como se estivesse morto. E quem não se sentiu assim alguma vez na sua vida? Quem não se sentiu como se estivesse morto, destruído? Mas Deus, ele levanta da sepultura. Deus, ele nos levanta da sepultura dos nossos sofrimentos. Assim como Jesus foi levantado dentre os mortos, Deus, por meio do seu poder, consegue tirar de nós um cântico de alegria em meio aos nossos sofrimentos. O Salmo 30, no verso 5, diz aí, o choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompem a alegria. Quero encorajar você a fazer como Davi também. Celebrar a Deus na congregação. Celebrar o Senhor na igreja, com o povo dele.
Se você ler a Bíblia com atenção, você vai perceber que todos os textos, tanto do Antigo como do Novo Testamento, quando se trata da igreja, quando se trata do culto, sempre Deus dá ênfase e focaliza na congregação, na assembleia. No livro de Apocalipse, por exemplo, quando mostra o reino, o céu, o louvor lá é sempre congregacional. É o povo reunido. Um momento que teve um culto, uma adoração individual lá, foi repreendido quando João quis adorar o anjo, e o anjo repreendeu, dizendo que ele é co-servo dele. Celebre esse Deus. Vá à congregação, vá adorar a Deus, porque a sua ira, a ira de Deus, ela dura apenas um instante, mas a sua compaixão permanece para sempre. Engrandeça a Deus por ter reerguido você. Engrandeça a Deus por ter transformado a sua vida, libertado você da escravidão do pecado, por estar cuidando, sustentando a sua vida. Como é que Deus tira um cântico novo dos nossos sofrimentos? Essa é a primeira lição. Ao reconstruir minha vida no sofrimento. Segundo, como é que Deus tira um cântico novo dos nossos sofrimentos? Versos 6 ao 10. Ao demonstrar favor, apesar da minha autossuficiência. Davi, como um bom ser humano, né? Ele se achou o máximo aqui. O cara. No verso 6, ele diz assim: quando me senti seguro, disse, jamais serei abalado. Davi, aqui, quando estava tudo tranquilo, quando Deus tinha restaurado a vida dele, ele se sente totalmente seguro. Por causa da sua prosperidade, ele se sente o cara. A confiança sai de cena e entra a terrível autossuficiência. Aí que mora o perigo. O teólogo João Calvino, falando sobre esse texto, ele disse o seguinte, como fosse Davi falando, né? João Calvino diz assim: quando a fortuna sorriu-me de todos os lados, e nenhum perigo parecia ocasionar temor, minha mente buscou, por assim dizer, profundo repouso. Eu me exaltei, dizendo que minha feliz condição continuaria, e que as coisas seguiriam sempre um curso imutável. Davi se sentiu assim por um instante. Eu acredito que você nunca viu alguém clamar a Deus, gritar: Deus, Deus, tá tudo tranquilo na minha vida, Deus, tá, não estou gostando. Deus, Deus, a minha vida tá boa, as contas estão tudo pagas. Você não vê alguém falar isso quando as coisas estão bem. A gente fala assim quando há um desespero, quando a conta está passando, topando lá em cima. O orgulho estava tomando conta do coração de Davi. Ele diz: olha, quando eu estou seguro, quando eu estou bem, quando eu estou feliz, quando me sentir seguro, jamais seria abalado, disse eu. Quem sabe você também, até alguns dizem assim: não, pastor, eu já sofri demais, muita injustiça no passado comigo, mas agora não, agora eu estou bem, nada de ruim na minha vida. Só fortuna, sucesso profissional, casa própria, filhos, um bom namoro. Tá tudo tranquilo. Mas aí, meu irmão, que tal o problema? Quando você e eu vamos deixando de lado o nosso Deus. E a partir daí começa a famosa frase, prioridades. Quando conversamos com algumas pessoas, elas dizem assim: minha prioridade é o meu trabalho, é minha faculdade, minha pós-graduação, meu casamento é minha prioridade, arrumar uma mulher é minha prioridade, arrumar um esposo é minha prioridade, ganhar dinheiro, muito dinheiro é minha prioridade. Meus amigos é minha prioridade. E com isso, querido irmão, querido amigo que me escuta, a sua vida com Deus vai ficando para trás. Aí temos a infeliz ideia na mente de dizer: está tudo bem, tenho tudo sob controle, enquanto você não tem tudo sob controle. Olha o que diz o Salmo 30, no verso 7, Davi continua: Senhor, com teu favor deste-me firmeza e estabilidade. Aí ele diz, ó, mas quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado.
Nós achamos, mesmo depois de Deus nos libertar, de nos restaurar, nós achamos que o favor de Deus é algo como o direito conquistado por nós. E muitas vezes até cantamos aquela música, né? Esse cara sou eu. Se Davi fosse nesse tempo, quando escreve esses salmos e existisse essa música, ele estaria cantando também. Orgulho, a autossuficiência faz com que perdemos a face do Senhor, a alegria do Senhor em nossas vidas, o cuidado dele, a presença dele, o conforto dele, por causa do pecado de independência de Deus. Permita-me contar uma experiência que eu passei em uma das minhas férias em Beberibe. Estava eu, minha esposa, minha filha, Débora, e o meu amigo, colega de ministério, e também, claro, um dos meus mentor na área de teologia, o pastor Edson, e a filhinha dele. Nossas filhas, elas se dirigiram ali para um local lá que era para criança, num parquinho. E a gente conversando, batendo papo, e acabamos esquecendo. Quando olhamos o ambiente lá do parquinho, lá, playground das crianças, tinha fechado. E nossas filhas não estavam lá, nem a Débora e nem a Emily, a filha do pastor Edson. Por trás, nas nossas costas, onde nós estávamos sentados, era um mar. Na nossa frente, uma média de 3 ou 4 piscinas grandes. Muita gente estava tendo um show de humor naquele local. E nós entramos em desespero. Pastor Edson desce ali pela beira-mar, olhando, gritando, Emily, Débora, eu partindo para o outro lado, e minha esposa no meio das piscinas, gritando. Nós já íamos dirigindo para o palco lá onde estava vendo o show para anunciar que nossas filhas tinham sumido. E lá vem elas duas. A Débora segurando o braço da Emily e chorando, e disse: Papai, nós fomos lá no seu quarto, nós fomos no quarto lá onde está hospedado o pastor Edson, e vocês não estavam. O que é que eu quero ilustrar com isso aqui? Eu sei que não há. É algo até imensurável, mas é mais ou menos assim que nos sentimos quando perdemos digamos, a face de Deus. Quando perdemos a alegria de estar nele, de comunhão com ele, de vida com ele, de a proximidade dele por meio da palavra, por meio da oração, por meio do congregar com os irmãos. Sabe por quê? Porque o orgulho, a soberba tomou de conta do nosso coração e nós entramos em desespero. Parece que a pregação não tem mais sentido, nós ouvimos, é como se não estivesse ouvindo. As orações parecem não ter mais efeitos. E quando você vai dar conta que se esqueceu de Deus, a face dele está longe já. O cuidado dele, as maravilhas dele, a presença dele. Nos sentimos só, porque simplesmente nos achamos autossuficientes e que nós temos tudo sob controle. Queridos irmãos, aqui como o salmista está dizendo, eu quero encorajar você. Não se esqueça daquele que tirou você do mundo dos mortos. Não esqueça daquele que lhe deu vida e vida em abundante. Só porque tudo está dando certo na sua vida, não esqueça daquele que te deu todas as coisas. Não esqueça daquele que te tirou das profundezas do inferno. Viva para o louvor da sua glória. Davi, quando no seu desespero, ele clama a Deus. Olha o verso 8 ao 10 do Salmo 30, que diz assim: A ti, Senhor, clamei, ao Senhor pedi misericórdia. Aí ele faz umas perguntas agora, que ainda havia dessas perguntas, entendo eu, um pouquinho de orgulho ainda no coração de Davi. Quando ele diz assim, ó, se eu morrer e descer a cova, que vantagem haverá? Acaso o pó te louvará? Proclamará a tua fidelidade? Pergunta ele. Aí ele diz, ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim, Senhor, sê tu o meu auxílio. Na compreensão de Davi, na percepção de vida dele, ele achava que Deus não poderia perder ele, porque ele tinha que louvar a Deus. Davi, diante disso, ele clama a Deus. Aqui o verbo é no tempo contínuo, tá?
ouve. Eu estou pedindo ao Senhor, ele continua clamando a Deus todos os dias. Sê tu meu auxílio. Foi por meio dessa experiência que Davi descobriu que a segurança dele está em Deus, vem de Deus. Que essa seja a sua segurança, o nosso Senhor. Davi ele pede perdão para Deus, clama por sua misericórdia. Perdoa-me, Deus, por meu pecado do orgulho. Perdoa-me, Deus, porque eu sei que foi o Senhor quem que restaurou meu casamento quando ele estava por um fio. Foi o Senhor quem trouxe estabilidade na minha vida. Eu sei que foi o Senhor. Eu sei que foi o Senhor que está me sustentando mesmo com a minha saúde tão debilitada. Me perdoa por eu ter te abandonado, ó meu Senhor. Sê meu auxílio, não me abandones. Deus, tire uma nota de louvor no meu sofrimento. Isso nos lembra o pedido de perdão do filho pródigo de Lucas 15, lá no versículo 21, onde ele diz: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Como é que Deus tira um cântico novo do nosso sofrimento? Essa é a segunda lição. Ao demonstrar favor, apesar da minha autossuficiência. Mas nós temos a terceira e última lição do texto, que é o verso 10 ao 12. Como é que Deus tira um cântico novo dos nossos sofrimentos? Ao mudar meu canto de lamento para canto de gratidão. Olha o que diz o texto, no versículo 11: Mudar-te meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. Deus é capaz, naqueles nossos momentos de dor, lágrimas, sofrimento, tirar um sorriso do nosso rosto. Deus transforma a tristeza em festa. Ele fez isso na vida de Davi, novamente. Ele diz: para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. Aqui Davi ele aprende a lição. É como se ele estivesse dizendo assim: eu sei, Deus, que foi e é o Senhor que me sustenta, que me tirou da lama, que me reergueu para ti. Eu vou te dar louvor, vou anunciar quão e perfeito é o Senhor. Vou sempre estar diante de ti em humildade, clamando por tua misericórdia. Queridos irmãos que me escutam, como é bom e como devemos reconhecer a graça de Deus na dor e na alegria. Ele que traz e permite a dor é o nosso Deus. Ao mesmo tempo, é Ele que transforma nosso pranto em dança, nossa dor em alegria. Tudo tem como propósito a glória de Deus. Deus tira um cântico novo dos nossos sofrimentos. O louvor e a gratidão são um reconhecimento do favor gracioso de Deus. Deixe Deus reinar em sua dor, para que você o reconheça em sua alegria. Lembra das palavras do apóstolo Paulo? Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 ao 18. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os nossos olhos naquilo que se vê, naquilo que não se vê. Assim fixamos os nossos olhos, não naquilo que se vê, exatamente assim, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Olhemos para aquilo que é eterno. O Tim Keller, falando desse texto, ele disse que Deus abala a confiança que depositamos em nossa vida terrena, a fim de que possamos ansiar por nossa vida celestial.
E nessa pandemia, queridos, quantas estruturas foram abaladas? E muitas delas onde você tinha isso como o seu Deus. Talvez o dinheiro, talvez o trabalho, talvez uma pessoa, riquezas, fama. Hoje é o dia de você se voltar para o verdadeiro Deus, louvá-lo, porque Ele é o Deus do impossível e Ele é capaz e pode tirar um cântico do seu sofrimento. Eu quero concluir dizendo algumas coisas. Primeiro, em Cristo somente nossa alegria é plena. Sem Cristo todos somos escravos do orgulho, da cobiça, enfim, do pecado dos nossos corações. Cristo nos liberta do pecado, de nós mesmos, deste mundo e nos dá uma nova vida. Vida para ser vivida para Cristo e para o próximo, como está lá em 2 Coríntios 5,15. Segunda coisa, Deus está presente, seja qual for a circunstância que enfrentarmos. Jesus fala em Mateus 28:20, eis que estarei com vocês até o fim dos tempos. Seja qual for a circunstância, Deus está presente. Terceiro, nunca esqueça que tudo que nós temos vem do Senhor. Se você estiver bem, quando você estiver bem, tudo que você tem vem de Deus. Não ensoberbeça o seu coração. Nunca pense por um segundo que seja, isso é trabalho meu, todo o meu esforço, minha capacidade, minha inteligência. Não faça isso. Até a sua disposição vem do Senhor. Tudo vem do Senhor. Tudo que você tem é dado pelo nosso Deus. E por fim, Deus, Ele ouve o nosso clamor. O nosso clamor de arrependimento. Arrependimento aqui é uma tristeza que produz alegria em nós. O motivo do choro de Davi trouxe uma percepção mais clara de Deus, que se transformou em alegria. A Bíblia, ela mostra, ela tem uma visão diferente do que o mundo pensa hoje. Por exemplo, Jesus fala nas bem-aventuranças, bem-aventuradas que choram porque serão consoladas. Como é que alguém é feliz chorando, né? Pois é, o choro do arrependimento. O apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios 7, versículo 9 e 10. A tristeza segundo Deus produz um arrependimento que leva à salvação. E não remorso. Mas a tristeza segundo o mundo produz morte. Vejam que a tristeza segundo Deus produz em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostram inocentes a esse respeito. A tristeza segundo Deus produz arrependimento. Quando nos entristecemos por causa do nosso pecado, nos arrependendo diante do Senhor, Ele traz alegria no nosso coração. Nós não somos perfeitos, nós temos nossos deslizes, nossas falhas. Assim como Davi falhou, mas ele suplica a misericórdia, a compaixão de Deus. E a tristeza dele é transformada em alegria. Deus tira um cântico do nosso sofrimento. Deus pode tirar, sim, um cântico do seu sofrimento. Quando Ele reerguer a sua vida. Quando, apesar da sua autossuficiência, Ele mostra bondade. Quando Ele muda o seu canto de lamento para o canto de gratidão. Esse é o Deus que nós servimos. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, obrigado. Mais uma vez, por Tua palavra. Abençoa essa mensagem, essa reflexão no coração do Teu povo. E que eles sejam fortalecidos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.